Olá, queridos, graça e paz, pastor Josias. Estamos aqui para mais uma reflexão. O tema hoje é teologia, religião e vida. Queridos, a doutrina cristã, ela consiste em uma exposição sistematizada, bem concisa, das verdades fundamentais da Bíblia Sagrada. Essa forma de estudo, que na verdade é uma teologia, ela visa um entendimento ordenado a respeito do Deus das Escrituras cristãs. Bom, se nós concordamos que a teologia é o estudo ou tratado racional acerca de Deus, então nós teremos, obviamente, que aceitar que essa ciência trata também, necessariamente, de tudo aquilo que se relaciona com esse Deus, bem como o relacionamento desse Deus com o próprio homem. E desse modo, se infere que da teologia se deriva a antropologia, o estudo a respeito de Deus e das suas coisas. Vai nascer o estudo do próprio homem. Labora em erro aqueles que invertem essa ordem, pois eles coisificam o divino, tornando Deus uma espécie de subproduto do racionalismo humano. Daí a velha pergunta: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Bom, se a resposta for o ovo, então alguém determinou que o ovo chocasse sem a galinha. Mas se a resposta for que a galinha nasceu primeiro, então o criador da galinha determinou que ela pusesse e chocasse os ovos. E aí, diante disso, se comprova que mais importante que a própria questão da ordem da criação, ou seja, o ovo ou a galinha, está a natureza de quem criou. Só vai dar para entender a criação entendendo aquele quem a criou. Por isso, a teologia segue o rito da religião, levando o homem à compreensão do que é a vida. Agora, nós estamos falando de um homem rebelde, gente. Estamos falando de um homem caído. Um homem que se rebelou contra Deus no Éden e que pegou em armas contra Deus. Um homem fraco. Um homem que caído é muito fraco. É fraco ao ponto do próprio Deus ter dito: não é bom que o homem esteja só. O homem é fraco. Da parte do homem, o homem não pode fazer nada. O que ele pode fazer? Ele foi caído, ele foi vencido, e agora ele é incapaz de reagir, está sem força, foi dominado. E quem dominou esse homem foi o pecado. E dominou a tal ponto que tudo que o homem sabe fazer é se inclinar para o mal. O homem foi criado bom. A imagem do próprio Deus foi a referência para a criação humana. Mas o erro na escolha, tal livre-arbítrio, o erro na escolha, que é denominado pecado, atingiu o homem em todas as esferas pensáveis. E assim, a mente humana se obscureceu. O texto de Romanos, capítulo 1, diz que, pensando-se sábios, tornaram-se loucos. A sabedoria humana, portanto, é colocada pelo apóstolo em pé de igualdade com a loucura. Mas Deus que é rico em perdoar,
E por causa do muito amor com que ele nos amou, ele pôs em prática o plano redentor. E o plano redentor consistia na seguinte coisa: o seu filho nasceria de uma mulher, tomando a forma humana, e adulto ele seria levado à morte, morte de cruz, substituindo assim a raça humana que é frágil. O castigo da humanidade seria desviado apenas para ele. Dessa forma, ele morreria a nossa morte, e por esse viés, todos os que acreditassem nele receberiam a vida eterna por causa do sacrifício dele. Esse é o plano redentor. Mas havia uma garantia de que esse plano seria um sucesso. E essa garantia era: ao terceiro dia, a própria morte se renderia ao autor da vida. E os que com ele ressuscitarem serão então religados a Deus, e com ele reinarão eternamente. A vida, enfim, se manifesta na sua plenitude, na sua totalidade, na sua maior expressividade. A vida de Deus em nós, através do nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo Jesus que afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Se equivocam, portanto, as pessoas que criam e elaboram um viés teológico que exclui a pessoa de Cristo para que o homem possa se religar a Deus. Somente em Cristo, só através de Cristo, só através dele o caminho, só através dele a verdade, porque se for de outra forma será uma mentira. Só ele traz a vida, porque senão será uma morte ilenta. E hoje, a voz de Cristo que se ouve no seu evangelho é: venham a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, de 28 a 30. Eu sei, irmãos, que as atividades do dia a dia cansam. Deixam o homem moído. Debaixo do sol, o homem trabalha muito. E o modelo social que é reproduzido no nosso país é algo que não dá conta da demanda. É a corrupção, é a violência, e elas fazem vítimas que não têm voz. Porque um assistencialismo político partidário é usado como uma espécie de mordaça. Numa reprodução da velha política do pão e circo, onde pessoas eram jogadas às feras nas arenas. O Estado garantia comida e fazia espetáculos após espetáculos. E isso para a diversão de pessoas como, por exemplo, o imperador Calígula, que não dormia bem o dia que não tivesse um espetáculo banhado a sangue. Hoje, os guetos e as zonas afastadas da capital são áreas onde a população só vê o aparato estatal em época de disputas eleitorais, onde pessoas com maior pensamento na renda que vão receber e no status pessoal do que na representação do povo, já que a nossa é uma democracia representativa, pouco se representa, e uma democracia de que deveria emanar do povo, pelo povo, para o povo, mas os interesses pessoais descontam ao final do mandato de cada candidato. Até em alguns redutos religiosos, a politicagem já entrou. E a massa fica sem expressão e sobre a opressão. Um sistema corruptor que persegue. E quem não adere ao vem a nós, deixando o povo apenas com vosso reino nada,
é perseguido e jogado para fora. Que Deus nos livre dessa religiosidade farisaica, que é capaz de fazer 2 vezes mais filhos para o inferno. Pastor Josias de Souza, da Casa de Oração. Graça, paz e misericórdia. Que Deus abençoe você rica e abundantemente, em nome de Jesus.